Quais foram os piores livros já publicados? Que influência eles tiveram e ainda têm na sociedade? Hoje é sobre isso que a gente vai falar, mas primeiro a vinheta. Hoje eu vim fazer resenha de um livro maravilhoso chamado 10 livros que estragaram o mundo. Ele é um livro relativamente fininho, são umas 300 páginas. E quando eu peguei para ler, eu achei que fosse ser uma coisa assim, bem leve, engraçadinho, uma coisa assim, mais para você se divertir mesmo. E embora o livro realmente seja divertido, ele é muito, mas muito profundo mesmo. Tanto que assim, se eu fosse recomendar apenas um livro para você entender por que o mundo chegou aonde chegou, por que a gente chegou nessa situação, eu indicaria esse, o 10 livros que estragaram o mundo. E ele vai falar sobre o quê? Bom, o autor vai pegar 10 livros, 10 obras muito famosas, de autores muito conceituados, por exemplo, a Charles Darwin, o Friedrich Nietzsche. Ele vai pegar a Margaret Sanger, vai pegar o Rousseau, o Descartes, e ele vai fazer uma análise das ideias dessas obras e de como elas influenciaram o pensamento ocidental e autores subsequentes. Falando assim, pode parecer um negócio chato para alguns, mas o autor faz isso com muito bom humor e numa linguagem assim bastante simples. Então você não precisa, por exemplo, ser familiarizado com a obra do Descartes, por exemplo, para você entender o que o autor está falando. É uma coisa assim bastante democrática, dá para todo mundo entender, e o autor vai fazer isso, como eu disse, com bastante bom humor. O que não torna o livro raso, porque ele vai mostrar como essas ideias desses autores estavam equivocadas e os malefícios que elas trouxeram para a humanidade de modo geral. Daí o título do livro. Então ele vai pegar vários autores de várias vertentes. Ele vai pegar, por exemplo, liberais como o John Stuart Mill, ele vai pegar o Marx e o Engels, e ele vai pegar também autores que não falam diretamente de política, como, por exemplo, o Freud. Ele vai pegar o Alfred Kinsey e ele vai, como eu disse, analisar todas essas ideias. E ele vai mostrar que o que essas ideias tinham em comum, na maioria das vezes, é que elas tinham um fundo de ateísmo. Eu vi que muita gente não gostou do livro por conta disso, por ele afirmar sempre que esse ateísmo trazia uma intelectualidade equivocada para esses autores. Veja que o autor não está dizendo que quem é ateu não tem moral, não é inteligente, não é nada disso que ele está dizendo. O que ele está comentando, e ele argumenta muito bem nesse sentido, é que essa ideia de que Deus não existe faz com que os autores procurem enxergar uma moralidade em algum outro lugar. Eles têm que substituir essa moralidade que vem de Deus por alguma outra. E na maioria das vezes, essa moralidade substituta faz muito mal para as pessoas. O autor vai mostrar também que por conta dessa falta de fé desses autores, eles muitas vezes quiseram trazer o paraíso para a Terra. E o autor vai mostrar os estragos que advieram disso. Só para citar um exemplo, a gente tem o marxismo, mas ele vai falar de outros temas, como a revolução sexual, vai falar até mesmo do liberalismo. Então é um livro assim muitíssimo interessante. Ele tem umas passagens que são assim bem difíceis, não porque a linguagem do autor ou as colocações do autor sejam ruins, mas ele vai trazendo textos assim que são realmente de embrulhar o estômago, principalmente quando ele vai falar do Alfred Kinsey, que, para quem não sabe, é autor daqueles livros famosíssimos sobre a sexualidade, que praticamente fundamentaram a revolução sexual da segunda metade do século XX.
E ele vai mostrar pra gente as ideias criminosas do Kinsey. E os métodos simplesmente anticientíficos que ele usava para fazer essas pesquisas, para embasar a ideologia dele de que a sexualidade deveria ser desregrada, de que tudo é normal. Ele vai falar também, ele vai mostrar que o Kinsey, ele tirava as informações dele, principalmente de presidiários presos por crimes sexuais. E depois ele colocava como se esses presidiários fossem representativos da sociedade em geral, do homem comum. E nesse quesito ele vai também fazer afirmativas sobre sexualidade infantil, cujas informações ele tirou de molestadores de crianças. Então, assim, é uma parte bem pesada, mas o autor vai destrinchar o Kinsey, assim, não vai sobrar nada dele. Ele me lembrou o Libido Dominante e o Modernos Degenerados, que também são dois ótimos livros que eu vou deixar linkados aqui, e que também falam dessa questão da intelectualidade pervertida, não apenas no sentido sexual da coisa, mas no sentido moral mesmo. Embora, como eu disse, Libido Dominante e Modernos Degenerados sejam ótimos livros, esse, ou 10 livros que estragaram o mundo, é assim, muito melhor. Ele é muito mais fácil de ler, muito mais ágil, tem um bom humor ali que ajuda a gente a continuar a leitura, apesar do material apresentado, como eu disse, ser muitas vezes revoltante. E o autor de 10 livros que estragaram o mundo, ele vai retroceder bem antes da Revolução Francesa, que é onde o autor do Libido Dominante mais ou menos começa. Então ele vai ir desde Maquiavel até a Betty Friedan, da mística feminina. E é importante frisar aqui que um dos motivos de eu ter gostado tanto desse livro é que ele dá uma das melhores definições de marxismo que eu já vi. Assim, eu já li vários livros sobre o assunto, mas ele consegue explicar e resumir a ideologia marxista de uma forma praticamente perfeita. Ele vai pegar as teorias do Marx e do Engels e do Lenin e vai explicar de uma forma assim tão didática como eu nunca vi. Ainda tem muita gente hoje em dia que acha que é possível ter um socialismo com face humana, que o marxismo não é necessariamente autoritário, mas você pega lá tanto os textos do Marx e do Engels quanto do Lenin e você vê que a ideia central, primeiro, é uma coletivização. O indivíduo é completamente apagado e fica apenas a classe. E os teóricos marxistas vão dizer que a história é movida por essa luta de classes. E a classe burguesa, ela não vai deixar de oprimir o proletariado de livre e espontânea vontade. Então o poder, ele tem que ser arrancado dela com a revolução violenta e, consequentemente, com a ditadura do proletariado. Então, não existe forma do marxismo não ser violento, porque a premissa ideológica de colocar as pessoas ali em uma classe, constantemente em briga e tentando oprimir a outra classe, já é violenta em si. As consequências, elas só podem ser violentas, não há outro desfecho, entendeu? E nesse sentido, ele vai falar também do Charles Darwin, que é o autor daquele livro A Origem das Espécies, e que muita gente diz equivocadamente que a teoria do Darwin não tem nada assim de racista, de opressor, e que foram as pessoas que vieram depois dele, os chamados neodarwinistas, que deturparam a teoria do Darwin para oprimir, para exterminar. Mas se você pega ali, como o autor vai muito bem demonstrar, a teoria do Darwin, primeiro que ele vai encontrar passagens declaradamente racistas do Darwin, mas ele vai pegar a teoria em si, os postulados que o Darwin está ali apresentando, e ele vai mostrar pra gente não apenas que isso influenciou
Hitler e os eugenistas do começo do século XX, mas ele vai mostrar que uma ideologia do extermínio é uma consequência óbvia dessa teoria da evolução do Darwin. Ele explica isso muito bem. Então, assim, é um livro bastante global, ele pega praticamente todas as correntes de pensamento que influenciaram o século XX e continuam influenciando o século XXI, e ele vai fazer uma análise assim cirúrgica de cada uma delas. É um excelente livro, eu recomendo a todos. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre cada autor que ele analisa, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, certo? Mas vale muito a pena ler. Eu recomendo focar nessa parte do Marx e do Darwin e da Beth Friedan. E antes que eu esqueça, esse livro também deixa bastante claro como o feminismo ele é apenas um desdobramento do marxismo. E se a gente vai rejeitar o marxismo, a gente tem que rejeitar o feminismo também, porque ele é uma cria ideológica do marxismo. Certo? Mas eu já falei sobre isso aqui em um outro vídeo, mas não dá para eu ficar linkando todos os vídeos aqui, então você procure na playlist de livros, e aí na verdade em todos os outros vídeos aqui que você vai achar essas informações, certo? Bom, por hoje é isso, eu recomendo muito esse livro. Se você já leu, comenta aqui abaixo o que você achou, comenta se você conhece similares. Não esquece de deixar o seu joinha e de compartilhar o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer, certo? Eu agradeço a sua atenção e a gente vai se ver num próximo vídeo. Fiquem com Deus.